Tinham tudo, hinos funk que chegaram ao topo das tabelas, um som distinto que os fez destacar-se no final dos anos 70 e início dos anos 80, e um vocalista cuja voz era impossível de esquecer. Mas por detrás do sucesso de Slave havia uma história de tensão, lutas de poder e perdas trágicas que acabariam por os separar. Como é que a liderança de Steve Arrington levou a divisões dentro da banda? O que aconteceu ao grupo após a sua controversa saída? E como é que o legado do Slave foi ofuscado por conflitos internos, disputas financeiras e mortes de partir o coração? Esta é a trágica história de Slave e Steve Arrington. A história dos Slave começa em 1975 em Dayton, Ohio, uma cidade que foi praticamente um berço de algumas das melhores bandas de funk da época. Grupos como os Ohio Players e o Zap já tinham deixado a sua marca, estabelecendo um padrão elevado para os músicos vindos da região. O funk estava no ar, e um grupo de músicos jovens e ambiciosos queria fazer o seu próprio nome na indústria. No coração do Slave estavam dois músicos incrivelmente talentosos, o baixista Mark Adams e o guitarrista Danny Webster. Portanto, tínhamos uma banda local juntamente com outras pessoas, mas estávamos todos juntos no sexto período, na aula de música, como Danny Webster, que era o guitarrista do Slave, e também o Mark Hicks, o guitarrista dos Slave. Então, estávamos todos no sexto período a tocar juntos. Tinham um estilo cru e energético, com linhas de baixo profundas e envolventes e riffs de guitarra cool. Ao lado deles estava Steve Washington, uma força criativa fundamental que ajudou a moldar o som e a direção geral da banda. O grupo tinha uma química poderosa, e a sua música destacava-se porque era construída com grooves pesados e uma secção rítmica coesa. No início, os Slave tinham uma formação rotativa de músicos, mas tudo mudou quando Steve Arrington entrou. No início, era apenas o baterista, criando batidas contagiantes que tornavam as músicas impossíveis de não dançar. Mas com o passar do tempo, algo se tornou muito claro. Arrington tinha uma voz incrível, o seu falsete suave, mas poderoso. Tinha um jeito de penetrar a música e dar aos Slave um nível totalmente novo de soul. Por fim, deixou a bateria e foi para o centro do palco, tornando-se o vocalista principal. Esta mudança levou a banda a um nível totalmente novo. No final dos anos 70, o Slave estava em alta. Lançaram álbuns consecutivos que consolidaram a sua reputação como uma das melhores bandas de funk da sua época. O seu álbum de estreia homônimo, Slave, causou impacto, seguido de Hardness of the World e Stone Jam. Estes álbuns não eram apenas bons, estavam cheios de hinos funk que as pessoas tocam até hoje. Alguns dos seus maiores êxitos incluem Watching You, Slide e Just a Touch of Love. Estas músicas tornaram-se clássicos instantâneos, enchendo pistas de dança e tocando constantemente na rádio. A combinação do baixo profundo e forte de Adam, dos licks de guitarra funk de Webster e dos vocais inconfundíveis de Arrington fizeram dos Slave uma das bandas mais entusiasmantes da época. A sua música tinha uma qualidade crua e energética que a fazia parecer viva. E os seus grooves eram tão contagiantes que até as pessoas que não percebiam muito de funk não conseguiam resistir a dançar ao ritmo deles. Mas, embora tudo parecesse perfeito à superfície, já se começavam a formar fissuras nos bastidores. À medida que a popularidade dos Slave crescia, também cresciam as tensões dentro da banda. As diferenças criativas, as disputas de poder e os conflitos pela liderança estavam a borbulhar sob a superfície, e não demoraria muito até que estas questões chegassem ao auge. Para qualquer banda, o sucesso traz mais do que apenas fama e fortuna. Também traz pressão, egos e lutas criativas. Escravo não foi exceção. Enquanto produziam algumas das músicas funk mais icônicas da sua época, as tensões cresciam dentro do grupo. E no centro de grande parte do conflito estava Steve Arrington. Arrington não era apenas mais um membro do Slave, a sua voz tornou-se a imagem de marca da banda. Quando entrou pela primeira vez mas quando o seu falsete começou a dominar as faixas, os fãs repararam. Os seus vocais deram aos Slave um toque fresco e cheio de alma que tornou a sua música instantaneamente reconhecível. Temas como Just a Touch of Love e Watching You mostraram o impacto que a sua presença teve. Mas, embora os fãs tenham adorado, nem todos na banda ficaram felizes com esta mudança. O Slave foi originalmente construído como um esforço coletivo, onde cada músico tinha um papel importante.
A identidade da banda não deveria girar em torno de uma pessoa. Alguns membros começaram a sentir que as suas contribuições estavam a ser ofuscadas, e quanto mais Arrington ganhava destaque, mais estas tensões aumentavam. Uma das maiores dificuldades no Slave era decidir quem estava no comando. À medida que a influência de Steve Arrington crescia, ele não se tornava apenas o rosto da banda, mas também ganhava mais controle sobre a música. Tinha opiniões fortes sobre a direção criativa que a banda deveria tomar, mas nem todos concordavam com a sua visão. Arrington era muito inspirado pelo jazz e pelos sons experimentais, e queria levar a música dos Slave nessa direção. No entanto, a banda construiu seu nome com faixas de funk, impactantes e cheias de groove, que faziam as pessoas dançar. Alguns membros sentiram que mudar demasiado o estilo acabaria com o que tornava o Slave especial em primeiro lugar. Isto levou a debates constantes, com diferentes membros a pressionar por sons diferentes. À medida que Arrington assumia um papel maior, a sua voz começou a moldar a música da banda de uma forma com a qual alguns membros não se sentiam confortáveis. Tinha uma forte presença na composição e produção de música, e alguns colegas de banda sentiam que os Slaves se estavam a tornar um projeto seu, em vez de um esforço coletivo. Esta mudança criou tensão, especialmente entre os membros que estavam lá desde o início. O Slave foi originalmente criado com base na ideia de que cada músico tinha uma participação igual no seu sucesso. Mas agora, com Arrington a tornar-se a estrela do grupo, alguns membros da banda sentiram que estavam a ser postos de parte. Isto criou uma divisão entre aqueles que apoiavam a sua crescente liderança e aqueles que sentiam que a banda estava a perder a sua essência original. Em 1980, após o lançamento de Stone Jam, estas lutas internas atingiram um ponto crítico. Vários membros importantes, incluindo Steve Washington, Starlina Young e Kurt Jones, decidiram abandonar a banda e formar o seu próprio grupo. Ora, a saída deles não foi apenas uma pequena mudança. Estes foram alguns dos colaboradores mais importantes dos Slave, e perdê-los significou que a banda teve de repensar completamente a sua identidade. Aura seguiu em frente e fez sucesso por conta própria, mas Slave continuou a tentar manter a magia que os tornou famosos. Com a saída de uma parte tão importante da sua formação, os Slave enfrentaram uma crise de identidade. A banda sempre foi construída com base na colaboração, mas agora tinham de descobrir como continuar a fazer música sem alguns dos seus músicos mais fortes. Os fãs notaram a diferença, e alguns sentiram que o grupo já não era o mesmo. Os Slave trouxeram novos membros para preencher as lacunas, mas encontrar novamente a química certa revelou-se um desafio. Cada vez que um membro importante da banda sai, isso cria instabilidade, e os Slave não foram exceção. Tiveram de redefinir o seu som, mas ainda tentando permanecer fiéis ao que os tornou bem-sucedidos em primeiro lugar. Mesmo que a banda tenha continuado, este período de mudança foi difícil. As tensões que levaram à separação não desapareceram completamente, e o Slave teve de trabalhar arduamente para se reerguer. A perda de membros importantes marcou o início de um período desafiante para o grupo, obrigando-os a adaptar-se, mas ainda assim, mantendo a essência da sua música. Este período de transição foi difícil, mas as lutas internas ainda não tinham terminado. Para além dos conflitos entre os membros da banda, também enfrentaram problemas significativos com a sua editora, a Cotillion Records. Como muitos artistas, Slave viu-se preso entre as suas ambições criativas e as expectativas comerciais da indústria musical. Enquanto Steve Arrington queria experimentar novos sons e levar a música da banda em diferentes direções, a editora estava mais focada em produzir êxitos comercializáveis que atraíssem o público em geral. Isto gerou uma tensão constante, uma vez que os executivos do Cotillion queriam que o Slave seguisse uma fórmula que garantisse o sucesso comercial, enquanto Arrington e alguns outros membros queriam mais liberdade artística. Um dos maiores pontos de discórdia era decidir que músicas seriam lançadas como singles e como os álbuns deveriam ser estruturados. A editora pressionava frequentemente por faixas que pudessem ser tocadas na rádio, enquanto Arrington queria explorar sons mais complexos, inspirados no jazz. Estes desentendimentos não eram apenas frustrantes, também tornavam cada vez mais difícil o bom funcionamento da banda. Cada decisão tornou-se uma batalha e, com várias vozes a lutar pelo controlo, o processo criativo sofreu. Ao mesmo tempo, a banda também estava a lidar com problemas financeiros, o que só piorou as coisas.
Como muitos grupos da sua época, o Slave enfrentou disputas de realeza e lutou contra a má gestão dos seus ganhos. O dinheiro que ganhavam nem sempre era distribuído de forma justa, o que criava ainda mais ressentimento entre os membros. À medida que estas pressões aumentavam, tornou-se claro que algo tinha de mudar. Arrington, sentindo-se preso tanto pelos conflitos internos da banda como pelas limitações impostas pela indústria, percebeu que não poderia continuar nestas condições. Em 1982, tomou a difícil decisão de abandonar os Slave e seguir uma carreira a solo. A sua saída foi um grande golpe para a banda, uma vez que a sua voz única se tinha tornado uma das suas características definidoras. Sem ele, os Slave tiveram de se reestruturar mais uma vez, lutando para manter a sua identidade enquanto navegavam num panorama musical cada vez mais competitivo. Depois de deixar os Slave, Steve Arrington lançou a sua carreira a solo com o lançamento de The Har, The Steve Arrington Hall of Fame, em 1983. A sua faixa título, Weak at the Knees, tornou-se um clássico instantâneo, influenciando gerações de artistas de hip-hop que frequentemente samplava a sua batida funky. Embora Arrington tenha tido sucesso como artista a solo, a sua saída deixou os Slave numa posição difícil. A banda teve dificuldades em encontrar um vocalista estável que pudesse preencher a lacuna que ele deixou, e as constantes mudanças na formação dificultaram a manutenção do som e da energia originais. Em meados e finais dos anos 80, a indústria musical estava a mudar rapidamente. O funk já não dominava as tabelas de vendas como nos anos 70, e gêneros como o hip-hop, o New Jack Swing e a música eletrônica estavam a assumir o controle. Os Slave tiveram dificuldade em adaptar-se a estas mudanças, e os seus álbuns posteriores não alcançaram o mesmo nível de sucesso que os seus trabalhos anteriores. Sem a voz marcante e a contribuição criativa de Arrington, o seu som parecia menos coeso, e lutavam para se manterem relevantes numa indústria que estava a progredir sem eles. Entretanto, Arrington enfrentou os seus próprios desafios como artista a solo. Embora tivesse mais controle criativo sobre a sua música, navegar pela indústria sem o apoio de uma banda trazia as suas próprias pressões. Continuou a fazer música, mas o panorama do funk tinha mudado, tornando mais difícil sustentar o sucesso a longo prazo. Embora continuasse a ser uma figura respeitada no gênero, nem Arrington nem Slave voltariam a captar totalmente o auge dos seus primeiros anos juntos. Entretanto, ao longo dos anos, o Slave enfrentou mais do que apenas disputas de liderança e mudanças de formação. A banda também passou por lutas profundas que deixaram cicatrizes duradouras, tanto dentro do grupo como entre os seus fãs. Embora os conflitos internos tenham desempenhado um papel importante na formação da história do Slave, as tragédias que se seguiram tornar-se-iam ainda mais devastadoras. Com o passar dos anos, o mundo do funk teve de se despedir de vários membros importantes da banda, marcando o fim lento e doloroso de uma era. Uma das maiores perdas foi a do baixista Mark Adams, que faleceu a 5 de março de 2011, aos 51 anos. Adams foi a força motriz por detrás do som característico dos Slave, criando as linhas de baixo profundas e contagiantes que tornaram a sua música tão inesquecível. A sua morte foi um grande golpe para os fãs e ex-companheiros de banda. Poucos meses depois, outra tragédia aconteceu quando o guitarrista Mark Drac Hicks morreu a 14 de junho de 2011, aos 52 anos. Hicks foi uma parte fundamental da energia e criatividade da banda, e a sua perda só veio aprofundar as feridas deixadas pela morte de Adams. A tristeza não se ficou por aí. Em 2020, a banda perdeu mais 2 membros, o vocalista e guitarrista Danny Webster e o saxofonista Orion Wilhoit. Webster, que desempenhou um papel importante na formação do som posterior da banda, faleceu no dia 10 de setembro, aos 61 anos. Wilhoit, um talentoso saxofonista que contribuiu para a energia funk da banda, morreu no dia 20 de março, aos 63 anos. Estas mortes causaram um choque na comunidade funk, lembrando os fãs de quanto tempo tinha passado desde os anos de auge dos Slave. Depois, em 2023, mais 2 membros importantes da banda foram perdidos. O teclista Carter Bradley faleceu a 21 de fevereiro, aos 73 anos. E poucas semanas depois, o baterista Roger Parker faleceu a 5 de março, aos 67 anos. Por essa altura,
Muitos dos membros originais que ajudaram a moldar o som icônico dos Slave já tinham partido, deixando os fãs de luto não só pelos músicos, mas também pela era que representavam. Mas a tragédia em torno do Slave não se ficou pela perda dos seus membros fundadores. Com o passar dos anos, a banda enfrentou também conflitos internos profundos, má gestão financeira e a constante mudança da indústria musical. Tudo isto contribuiu para o seu declínio. Embora as mortes de Mark Adams, Drac Hicks, Danny Webster, Orion Wilhoit, Carter Bradley e Roger Parker tenham marcado o fim de uma era para o Slave, as fissuras na fundação já se estavam a formar muito antes. Nos bastidores, a tensão estava alta, e o ex-membro Wayne Foote revelou mais tarde o quão difíceis as coisas se tinham tornado. Segundo Foote, a administração dos Slave impôs uma agenda de ensaios exaustiva, obrigando a banda a ensaiar até 8 horas por dia, 5 dias por semana. Embora este nível de disciplina possa ter contribuído para o som coeso, também esgotava os membros física e mentalmente. Em vez de promover a unidade, criou ressentimento. Os membros da banda começaram a sentir que estavam a ser tratados mais como trabalhadores do que como artistas, o que só piorou as suas frustrações com o dinheiro. Muitos sentiram que não estavam a ser devidamente recompensados pelas suas contribuições, especialmente tendo em conta o sucesso da música dos Slave. Os seus álbuns estavam a vender, os seus concertos estavam lotados e a sua influência era inegável. Mas as recompensas financeiras não estavam a chegar a todos no grupo de igual forma. A questão do dinheiro tornou-se um dos temas mais controversos dentro do Slave. Vários membros acreditavam que eram mal pagos e mal creditados, o que levou a tensões crescentes com a gestão e entre si. Alguns achavam que apenas alguns estavam a beneficiar financeiramente, enquanto outros lutavam para sobreviver. Apesar do trabalho árduo, estas disputas financeiras aumentaram o estresse existente, tornando mais difícil para a banda funcionar como uma unidade. A situação agravou-se devido a conflitos entre os membros, particularmente entre o guitarrista Mark Drac Hicks e o vocalista e guitarrista Danny Webster. Os dois terão tido desentendimentos constantes, criando ainda mais tensão dentro de um grupo já de si frágil. Com os problemas financeiros e os conflitos internos a pesarem sobre eles, os Slave tiveram também de enfrentar outro grande desafio, a mudança na indústria musical. No final da década de 1980 e início da década de 1990, o funk já não estava na vanguarda da música popular. A ascensão do hip-hop, do New Jack Swing e de outros gêneros emergentes deixou o funk de lado. Embora o Slave tenha sido uma força dominante no final dos anos 70 e início dos anos 80, o seu som começava a parecer ultrapassado num mercado que estava a evoluir rapidamente. Embora os seus trabalhos anteriores tenham permanecido altamente influentes, especialmente entre os produtores de hip-hop, o próprio Slave teve dificuldades em manter a sua relevância. Ironicamente, enquanto a banda em si estava a desaparecer do mainstream, a sua música estava a tornar-se mais popular do que nunca, de uma forma diferente. No entanto, como muitos dos primeiros artistas de funk, os Slave nem sempre receberam o devido crédito ou compensação financeira pela utilização do seu trabalho. Enquanto as gerações mais jovens dançavam ao som da música dos Slave, a banda manteve-se na sombra, incapaz de beneficiar da sua renovada popularidade. Para um grupo que já esteve no topo do mundo do funk, ver a sua música arrancar no hip-hop enquanto lutava para se manter à tona deve ter sido uma pílula difícil de engolir. A combinação de disputas internas, dificuldades financeiras e mudanças no setor tornou quase impossível para o Slave recuperar a sua antiga glória. À medida que os principais membros foram saindo ou falecendo, a identidade da banda tornou-se mais difícil de definir, e as suas tentativas de adaptação às novas tendências não ganharam grande força. Para os fãs, a queda do Slave foi de partir o coração. Construíram um legado como uma das bandas de funk mais inovadoras da sua época, mas, nos bastidores, estavam a lidar com batalhas que, no final, levaram à sua ruína. Quanto a Steve Arrington, deu um passo atrás da indústria musical nos anos 90 para se concentrar na sua jornada espiritual. Depois de anos a moldar o panorama do funk com a sua voz e ritmo únicos, sentiu um chamamento para além do palco e do estúdio. Optou por se dedicar a um caminho diferente, centrado na fé e no crescimento pessoal, afastando-se do ritmo acelerado do mundo da música. Então mudei de carreira e, enquanto estava longe da cena musical,
Muitos ouviram as minhas músicas. Durante algum tempo, pareceu que tinha deixado tudo para trás, mas o seu amor pela música nunca desapareceu verdadeiramente. Mesmo na sua ausência, a sua influência manteve-se forte, com inúmeros artistas de hip hop a experimentarem o seu trabalho e a manterem o seu legado vivo. Anos mais tarde, Arrington voltou à música, mas desta vez não estava à procura do sucesso mainstream. Em vez disso, regressou à indústria nos seus próprios termos, reconectando-se com a essência do funk, enquanto colaborava com uma nova geração de artistas que admiravam o seu trabalho. Juntou-se ao revivalista do funk moderno Dom Funk e até trabalhou com a lenda do hip hop Snoop Dogg. Agora temos um álbum com Steve Arrington, o vocalista mais venerado de um dos melhores grupos de funk que já surgiram, lançado pela sua editora, e eu estou a produzi-lo. É de loucos como as coisas se completam, provando que o seu som era intemporal. O seu regresso não foi apenas uma questão de nostalgia, foi uma questão de evolução. Arrington abraçou as mudanças na indústria, misturando as suas raízes clássicas do funk com os estilos contemporâneos, mostrando que a verdadeira arte nunca desaparece. A sua jornada, de pioneiro do funk à estrela solo, afastando-se apenas para regressar com um propósito criativo renovado, demonstra a sua resiliência e paixão. Nunca se deixou limitar pelas expectativas da indústria, optando por seguir o seu próprio caminho. Mesmo depois de décadas no negócio, a sua música continua a ter repercussões entre os antigos e novos fãs, provando que os grandes artistas não desaparecem, adaptam-se, crescem e inspiram. Embora a história dos Slave esteja repleta de triunfos e tragédias, a sua música permanece imortal. Apesar dos conflitos internos, das disputas financeiras e das perdas dolorosas de membros importantes, o seu legado continua forte. Os seus grooves continuam a ser celebrados, samplados e apreciados por gerações que apreciam o poder do funk. E com a presença duradoura de Steve Arrington na música, o espírito do Slave continua vivo. Embora a banda em si possa já não estar junta, a sua influência continua a ser inegável, provando mais uma vez que o verdadeiro funk nunca morre. Bem, é isto por hoje. Pessoal, tchau!